Fui a uma missa católica e conversei com o padre depois da celebração. Fiz-lhe uma pergunta muito importante e a conversa tomou um rumo muito diferente do que eu esperava. E vou contar-lhes tudo. Estou fora da igreja católica, vou entrar na missa, ver como é e depois conto-lhe tudo. Quando as pessoas pensam na igreja católica, geralmente pensam num sentido de tradição, estrutura e referência. E foi exatamente o que descobri. O próprio prédio tinha tetos muito altos, um altar na frente, um crucifixo de Jesus na cruz, claramente visível, havia vitrais, bancos de madeira, um forte sentido, história, simbolismo por toda a igreja. Reparei também em estátuas e imagens, incluindo de Maria, que refletem os aspectos devocionais do culto católico. O ambiente era muito tranquilo e reverente. Havia pessoas sentadas em silêncio, algumas a rezar, e não se conversava muito. Ao entrar, muitas pessoas faziam uma breve gesto em direção à frente ao altar, também não estava muito cheio, a maioria das pessoas presentes era idosa. Bem, para sermos justos, havia um claro sentido de referência e respeito. Não podemos julgar uma igreja pela sua tradição e atmosfera. A questão é, o que está sendo ensinado é bíblico? Assim sentei-me e esperei pelo início da cerimônia. Mais tarde esperava falar com o padre e fazer-lhe uma pergunta muito importante, mas a conversa tomou um rumo muito diferente do que eu esperava. Antes de avançarmos, é importante conhecer algumas crenças fundamentais que moldam o catolicismo. Os católicos afirmam as doutrinas cristãs fundamentais da Trindade e divindade de Cristo, mas aquilo em que acredito é que são a única igreja verdadeira, igreja que Jesus estabeleceu, e que os outros grupos cristãos estão separados dessa plenitude. Tem também a visão diferente de autoridade. As escrituras por si só não são a sua autoridade, tem três fontes de autoridade: a Bíblia, as tradições e a autoridade do ensino da igreja, conhecido como magistério. Ligado a isso, também tem o papel do Papa, que é visto como o sucessor do apóstolo Pedro e o chefe visível da igreja aqui na Terra. Os católicos ensinam também que a salvação passa não só pela fé em Jesus Cristo, mas também pela participação dos sacramentos e numa vida de obediência. Por exemplo, se um católico faltar à missa sem um motivo sério, isto é considerado um pecado mortal e essa pessoa deixará de estar em estado de graça. Seriam considerados não salvos até que se reconciliem com Deus. No centro do culto católico está a Eucaristia, onde se acredita que o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Há também uma forte ênfase em Maria e nos santos, particularmente na oração e na devoção, mas não é o foco deste vídeo. Eu fiz um vídeo separado onde demonstro por que essas doutrinas específicas não são bíblicas. E vou incluí-lo na descrição, caso queiram saber mais. O culto foi estruturado e litúrgico, tudo começou quando o padre percorreu o corredor central. Houve algumas leituras bíblicas, a congregação repetia determinadas frases que eram exibidas pelo padre, existia um tipo de música tradicional antiga, que no geral era um culto muito tranquilo e estruturado, muito diferente do que se encontra em muitas igrejas modernas. Hoje em dia, numa missa católica, o padre profere aquilo que chama de homilia. É uma breve mensagem baseada em leituras bíblicas, geralmente uma duração de 10 minutos. Nesse caso, a leitura foi sobre Jesus e o cego, e relacionou isso com as nossas vidas, como a forma como Jesus quer trazer-lhe luz. Mas a parte central da missa é a Eucaristia, onde os católicos acreditam que o pão e o vinho se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Durante esse tempo, as pessoas aproximaram-se pelo corredor central para comungar. Em alguns momentos da cerimônia, o padre proferiu frases em latim, refletindo o caráter tradicional e histórico da Igreja Católica. E após o término da cerimônia, o padre saiu pelo corredor central e reparei que algumas pessoas que iam para a frente ajoelhavam-se e oravam em frente do que parecia ser um tabernáculo. Assim o serviço terminou e agora o que estava realmente à espera era para fazer ao padre, era uma pergunta muito importante. Mas antes, o que achei da missa católica? Bem, foi claramente muito reverente e estruturado. As pessoas estavam muito caladas, concentradas.
e sérias. Certamente não estava orientada para o entretenimento, como em muitas igrejas modernas hoje em dia. Após a missa, esperei um momento para conversar com o padre. Esperei que ele acabasse de falar com os outros e depois aproximei-se dele. E era um tipo muito simpático, relativamente jovem, provavelmente 30 anos. Eu tinha uma pergunta muito importante para ele. Perguntei-lhe, pode uma pessoa ser salva fora da igreja católica? E a sua resposta foi, sim, os protestantes podem ser salvos? O que foi interessante, mas depois a conversa tomou um rumo que eu não esperava. Disse que as pessoas de outras religiões, como os hindus, os muçulmanos, e até mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, podem ser salvas se seguirem sinceramente a sua consciência. E chamou-me ao batismo do desejo. É algo que se expressa de forma mais ampla no catolicismo. A visão católica remonta ao Concílio Vaticano II, então disseram muito claramente dizer que Cristo é o caminho privilegiado para a salvação. Podemos encontrar a vida eterna também fora de Jesus, como o Vaticano ensina claramente, fora da fé cristã explícita pode ser salvo. Agora, são salvos pela graça de Cristo recebida indiretamente, assim, quero dizer que a graça vem de Cristo. Mas talvez seja recebido de acordo com a sua consciência. Portanto, se estiver a seguir a sua consciência sinceramente, eu, no caso, se estiver a seguir os mandamentos da lei sinceramente, pode ser salvo. Até o Vaticano afirma que um ateu de boa vontade pode ser salvo. Portanto, isso é algo ensinado de forma mais ampla no próprio sistema católico, e isso chamou muita atenção porque o Novo Testamento diz que a salvação vem através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, não seguindo sinceramente a nossa consciência. Em suma, considero que os estilos de culto podem variar, as diferentes igrejas podem expressar diferentes formas de cultos e isso pode depender da preferência pessoal, mas quando se trata de doutrina central, quando se trata da mensagem do Evangelho, essa não pode ser ajustada ou redefinida. E como disse um vídeo a expor as minhas preocupações com algumas dessas doutrinas católicas, é porque não são bíblicas. Eu tenho uma preocupação mais vasta quando uma organização afirma ser a única igreja verdadeira, pode começar a mudar, a controlar a própria mensagem. E quando isso acontece, o evangelho pode ficar comprometido. Agora eu quero deixar bem claro que os ensinamentos da Igreja Católica são fundamentalmente falhos porque comprometem o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é algo que possamos modificar, é algo que recebemos. E o Novo Testamento comunica que o que fazemos através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. E é assim que a salvação chega, não através da participação do sistema de sacramentos e obras. Gostaria muito de saber sua opinião sobre este vídeo. Deixe seus comentários abaixo. Que Deus os abençoe para ver mais vídeos e visitar outros movimentos.